Fala, Fogão! Analisando o gol do Fluminense nesse empate em 1 a 1 que a gente teve com eles pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um detalhe na cobrança do escanteio que originou o gol que chamou muito a minha atenção, que foi justamente o fato do Caio Alexandre ter sido o jogador designado para marcar o Fred, fazer esse combate corpo a corpo aqui para evitar que o Fred subisse naquela bola, o que obviamente não deu certo. Porque o Fred subiu, conseguiu fazer o cabeceio, Cavalieri não conseguiu fazer defesa completa, Vitor Luiz também não conseguiu afastar, e aí o Kevin fez o favor de chutar nele mesmo, fazendo aquela atrapalhada e fazendo o gol contra naquela situação. Mas o fato é o seguinte, não é a primeira vez que o Botafogo acaba se prejudicando porque coloca o jogador errado para marcar o centroavante da equipe adversária numa jogada aérea. Vale lembrar, por exemplo, a mais marcante dos últimos tempos, que foi aquela bola nas quartas de final da Libertadores, quando o Edilson, em Porto Alegre, faz a cobrança de falta para a nossa área, e aí o Lucas Barrios, que estava sendo marcado pelo Matheus Fernandes, chega lá e faz o gol com uma enorme facilidade. Justamente porque o Matheus Fernandes não tem porte físico para poder dar esse combate no centroavante adversário, numa jogada aérea, onde a força, o posicionamento faz a diferença. A mesma coisa vale com o Caio Alexandre. O Caio Alexandre não está habituado a fazer esse tipo de combate, de marcar corpo a corpo e evitar que o centroavante consiga subir na bola. Quem é que está acostumado a fazer isso? Zagueiros e volantes marcadores, que não é o caso do Caio Alexandre. Se você tivesse um Benevenuto, um Canu, um Foster ou mesmo um Renteria fazendo essa marcação corpo a corpo aqui com o Fred para evitar que ele subisse nessa bola, de repente o gol não teria saído, porque de repente o Fred não teria conseguido ganhar essa bola no alto. Eu estou sinalizando isso aqui porque certamente é uma falha que o Botafogo vai repetir ainda nesse Campeonato Brasileiro e daqui a alguns anos também, porque tudo isso é definido no pré-jogo. O treinador chega para os jogadores, faz a preleção, mostra quem vai marcar quem nesse tipo de jogada, quem vai ser responsável por fechar o primeiro pau, fechar o segundo pau, marcar os jogadores, se vai ser marcação zona, marcação homem a homem. Tudo isso é definido pelo treinador, passando essas instruções para os jogadores. E não faz o menor cabimento você ter o Caio Alexandre como jogador designado para marcar o Fred. Um centroavante experiente, que sabe se posicionar dentro da área, que tem um bom cabeceio, e aí você coloca um cara que não está habituado a fazer esse tipo de combate para poder marcar o centroavante da equipe adversária. Não tinha como dar certo. Sinceramente, não tinha como dar certo. Tinha que ser outro jogador ali. Tudo bem, você tem o Benevenuto e o Canu marcando os zagueiros adversários, que no caso era o Matheus Ferraz e o Nino. Mas você ainda tinha Renteria e Foster. Pelo menos um desses dois poderia ter sido responsável por fazer essa marcação corpo a corpo aqui com o Fred, não deixando o Fred subir nessa bola com tamanha liberdade. O time que não aprende com os seus erros está fadado a repeti-los no presente e no futuro. E por que eu estou falando isso? A gente já tinha cometido esse erro na Libertadores de 2017. Tudo bem, é uma nova comissão técnica, é um novo grupo de jogadores, nada tem a ver com o que foi em 2017. Mas se você já teve aquele erro no passado, você tem que aprender com isso. A instituição Botafogo tem que aprender com isso, para poder justamente não ver os mesmos erros se repetirem ano a ano. Não faz sentido você ter um volante com o porte físico do Caio Alexandre ser responsável pela marcação do centroavante. Não fazia em 2017 e não faz em 2020. Nem vai fazer nunca. Tem que ser um outro jogador, um cara mais forte, que sabe fazer esse tipo de combate, que vai marcar o centroavante firme nesse tipo de jogada, não dando espaço para o cara subir. Tá bom, de repente o Foster pode não ser o melhor jogador, visto que contra o Bahia ele deixou o Gilberto subir como bem quis naquela bola. Agora, se a gente pega, por exemplo, o Renteria, colocando ele junto do Fred, poderia ter sido diferente. A gente fica no campo da hipótese, a gente não vai saber se teria sido de fato diferente. O que a gente pode ter certeza é, se tornar a repetir esse tipo de marcação em outras partidas, e essa bola chegando em boa condição do centroavante brigar por ela no alto, sendo o Caio Alexandre o responsável por fazer essa marcação, pode ter certeza que a chance do centroavante ganhar mais uma vez essa bola aérea é muito grande. E o Botafogo não pode mais dar espaço em jogada de cruzamento, em jogada de bola aérea. Sinceramente, já deu. 10 gols dos 15 que a gente já sofreu até aqui no Campeonato Brasileiro foram de jogadas de cruzamento. Nem todas de bola aérea, tiveram cruzamentos rasteiros também na nossa área, mas chama a atenção o fato de, numa jogada mega importante, que a gente sabe que é forte da equipe adversária, não à toa o Fluminense já marcou cerca de 30% dos seus gols na temporada com jogada de bola aérea, você colocar o jogador errado para fazer a marcação no centroavante da equipe adversária.
Isso fez a diferença nessa partida e pode tornar a fazer em outros jogos se a gente não aprender com os erros do passado. Eu espero que isso seja corrigido, que o Lazzaroni não cometa mais esse equívoco de colocar o Caio Alexandre para fazer essa marcação de bola aérea no centroavante da equipe adversária, porque se isso tornar a acontecer, podemos mais uma vez sofrer o gol de bobeira, totalmente evitável. Coloca um jogador mais cascudo, que tem corpo, que tem físico, para poder fazer esse tipo de marcação homem a homem dentro da grande área. Não deixe o centroavante nem os zagueiros da equipe adversária ficarem sendo marcados pelos jogadores errados. A melhor maneira de você tomar um gol de bola aérea é justamente você deixar os caras que podem fazer a diferença pela equipe adversária sendo marcados pelos jogadores errados. Enfim, isso não pode tornar a acontecer, chamou a minha atenção e eu queria falar sobre isso aqui. E você, Fogão, tinha reparado também essa situação do Caio Alexandre ter sido o jogador designado para fazer essa marcação no Fred? Concorda comigo que não faz sentido um jogador do porte físico do Caio Alexandre, que não está habituado a fazer esse tipo de combate, ter sido responsável por essa marcação? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Convida mais botafoguenses para conhecer o canal e se inscrever. E se você não for inscrito ainda, aproveita agora, se inscreve, o botão está logo aí abaixo. Clique em inscrever-se, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.